Fala, barbeiro inteligente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de empreendedorismo no ramo da barbearia. Eu vou estar citando aqui alguns pontos positivos e negativos para você que está pensando em colocar um colaborador na sua barbearia. No final, você vai perceber que os pontos positivos sobressaem infinitamente sobre os pontos negativos. Mas eu preciso que você entenda alguns pontos negativos que é necessário para poder você estar crescendo. Eu vou estar deixando o ponto positivo para o final, porque você vai tirar suas próprias conclusões. Primeiro ponto negativo. Tudo será em dobro. Se você fecha o caixa só seu, você vai ter que fechar o caixa seu e do seu colaborador. Se você gasta uma quantidade X de produtos, você vai gastar uma quantidade 2 vezes mais de produto. Quando eu falo produto, não é produto de barbearia. Muitas das vezes é papel do colaborador ele comprar creme, cheiro, essas coisas. Eu falo que, tipo assim, questão de energia. Se você gasta R$200 de energia, talvez você vá passar a gastar 250, 280, R$300. Porque vai ter mais pessoas ali dentro. O ar-condicionado consome mais se tiver mais pessoas por causa do calor humano. Então, eu estou falando sobre essas coisas. Água. Não será só você e o cliente bebendo água. Será você, o seu colaborador e mais o cliente. Então, talvez você vá gastar mais com essas coisas. Produto de higiene, mesma coisa, produto de limpeza. Se seria só você na barbearia, a rotatividade no banheiro é menor, então você teria um gasto menor sendo só você. Quando você coloca outra pessoa, necessariamente você vai precisar limpar mais o banheiro, você vai gastar mais produto. E quando eu falo dessas coisas, isso tudo é necessário para você crescer. Eu não estou reclamando de nada disso, mas tem pessoas que acham que é tudo um mar de rosa, é tudo bom e maravilhoso, mas eu estou aqui para te mostrar que existe sim pontos negativos. Eu não sei nem se a gente poderia chamar isso de ponto negativo, mas eu preciso que você entenda que existe alguns pontos que você vai precisar ter mais atenção, vai te demandar mais energia, você vai precisar entender esses pontos para poder você entrar ciente no negócio. Segundo ponto, esse foi o ponto que mais me deixou encucado aqui. Mas, graças a Deus, o meu colaborador está aqui atrás, aqui me ajudando, mas graças a Deus foi tudo bem pensado. Eu achei uma pessoa muito boa, porque se tem algo que eu não colocava outra pessoa aqui dentro, era pela questão da minha privacidade. Ele acompanha um pouco da minha rotina e sabe disso. A maioria das vezes, quando eu não estou cortando o cabelo, eu estou aqui dentro. Ou é gravando conteúdo, ou é editando vídeo, ou é respondendo ao cliente. Eu estou aqui dentro nem 100% do tempo cortando o cabelo. Muitas das vezes eu passo uma grande parte do meu dia, uma grande parte do meu tempo aqui dentro, estudando, fazendo minhas coisas. E eu ficava pensando assim, cara, se eu botar outra pessoa aqui dentro, isso tudo vai acabar. Mas eu fui muito feliz com a contratação, eu fui muito feliz com a pessoa que eu coloquei aqui dentro, porque eu não me senti invasivo quando essa pessoa estava aqui dentro. Mas você tem que tomar cuidado com isso. Se você não tiver afinidade com a pessoa que você colocar, sua privacidade vai acabar. Talvez você não vai ter paz, talvez você não vai ter sossego para poder estar fazendo suas coisas ali dentro enquanto essa pessoa está. Já apareceu diversas outras pessoas querendo trabalhar comigo, mas eu não senti essa paz só na pessoa estar conversando comigo. Só no olhar da pessoa, só pela pergunta da pessoa, só o jeito que ela observava o ambiente, eu já não sentia paz. E isso foi completamente diferente com essa pessoa que está aqui comigo, que está comigo aqui agora. E você deve prestar atenção nisso, porque se não for uma pessoa que esteja disposta a seguir a cultura da sua barbearia, a cultura da sua empresa, sua privacidade vai acabar. Então, esse aqui é um ponto negativo e extremamente negativo. Eu acredito que de todos os pontos negativos, esse aqui seja o que mais pesou, mas graças a Deus eu fui feliz nessa parte. Mas talvez se você não prestar atenção na contratação, você pode se dar mal nessa parte. Terceiro ponto negativo. Atenção maior nos detalhes. Isso aqui talvez não seria um ponto negativo, mas para muitas pessoas vai ser um ponto negativo. Porque tem pessoas que não querem se doar 100% para sua empresa. Elas acham que, vou colocar um colaborador aqui e não vou precisar fazer mais nada. Mas não é assim. Atenção maior nos detalhes. Por quê?
Se existe uma parede ali que só você sabia que estava com infiltração, quando tiver outra pessoa trabalhando com você, aquela parede não pode ficar daquela forma. Se existe algo, alguma sujeirinha ali que seria só você olhando, só você sabia, e quando você coloca outra pessoa, essa sujeirinha precisa sair. Se o banheiro você limpava uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, quando você colocar outra pessoa para trabalhar com você, você vai ter que limpar com menos tempo. Então são esses detalhes. Por que eu falo que talvez esse não foi um detalhe tão negativo para mim? Porque quando eu coloquei outra pessoa para ficar aqui comigo, cara, eu cresci demais. Eu cresci porque eu comecei a prestando atenção nos detalhes que eu não prestava antes. O banheiro ali, muitas das vezes, só eu sabia onde estava sujo. Eu deixava passar. Água, questão de água. Às vezes você colocava água ali, a água não estava tão gelada, mas sou só eu, então tá tranquilo. Mas a partir do momento que eu coloquei outra pessoa para ficar aqui comigo, eu falei, cara, não pode, porque o banheiro tem que estar limpo para mim, para ele e para o cliente. A água tem que estar gelada para mim, para ele e para o cliente. Muitas das vezes, nem todo cliente vai usar o seu banheiro, mas o colaborador, uma vez ou duas vezes no dia, ele vai entrar no banheiro, porque ele passa uma grande parte. Nem todo cliente bebe água, mas se o colaborador está ali, muitas das vezes ele vai beber água uma, duas, três, quatro vezes no dia. Então a água precisa estar boa, o banheiro precisa estar limpo. Isso fez com que eu crescesse muito, porque eu comecei a prestar atenção nos detalhes. Eu sempre falo para vocês, barbeiro inteligente, barbeiro que quer crescer, ele tem que prestar atenção nos detalhes. Eu sempre fui atenta aos detalhes, mas existiam detalhes dos detalhes, e esses são os detalhes dos detalhes. E a gente tem que se atentar a isso. Quando você colocar um colaborador na sua barbearia, se você não tiver ciente disso, que você vai precisar prestar atenção em 100% dos detalhes, você vai se dar mal. Então, como eu falei, o objetivo desse vídeo é te orientar para saber o que pode te esperar quando você contratar um colaborador. Quarto ponto, talvez no começo ali, quando ele estiver iniciando com você, muitas das vezes para poder ele ter um salário digno, o cara passa uma grande parte do tempo ali com você. Talvez ele não esteja cortando o cabelo, mas ele está ali perdendo um tempo dele na sua barbearia. Seja esperando o cliente, seja de alguma forma te ajudando. Cara, muitas das vezes você vai precisar inteirar o salário dele. O cara trabalha comigo aqui, ele só tem esse trabalho. Vai chegar no final do mês, de comissão de corte, vamos supor que ele tinha 100 reais. Eu não tenho coragem de pagar só 100 reais aí. Eu vou precisar inteirar 200, 300, 400. Eu não sei a realidade aí da sua cidade. Mas você não pode, cara. O cara fez só isso, então é só isso mesmo, ele merece só isso. Cara, claro que não. Se você está pensando em crescer, eu tenho uma cultura muito forte. Quem está comigo, quando eu crescer, vai crescer junto. Não pode. Eu vou crescer, o cara fez, vamos supor, 50%. O cara fez 200 reais. Aí você dá só 100 reais a ele e você fica com 100. Ele fez só 100, o problema é dele. Cara, você nunca vai crescer se você tiver uma mentalidade dessa. Você nunca vai crescer se achar que só você pode ganhar. Cara, todo mundo que está na sua empresa tem que ganhar. Todo mundo que está na sua empresa tem que crescer junto com você. Eu não falei com ele ainda, mas meu sonho o que eu faço hoje é daqui a 1, 2 anos ele está fazendo também. Então, você querer com que as pessoas ao seu redor estejam crescendo também, você vai crescer muito mais rápido, você vai crescer muito mais satisfeito, você vai ter muito mais prazer. Eu sempre fico quebrando a cabeça aqui pensando, cara, o que eu posso fazer por ele para poder ele ganhar um pouco mais no final do mês? Cara, isso eu sempre penso. Se ele faz tanto esse mês e no mês que vem ele faz um tanto a mais, eu falo, cara, não tá bom ainda, ele precisa fazer ainda mais. Eu sempre venho quebrando a cabeça, porque eu não quero crescer sozinho. E se você está aí do outro lado, achando que você vai colocar alguém aí para trabalhar com você, e você vai sugar daquela pessoa, e quanto ela fizer, tanto faz, tanto fez, cara, você não vai muito longe. Pense um pouco mais, ou pense mais no seu colaborador também. Ele faz parte da sua família. O cara, muitas das vezes, ele passa mais tempo na barbearia do que na casa dele. Então, eu aprendi uma cultura com meu pai. Meu pai costuma falar que todo mundo que vai trabalhar na empresa dele faz parte de uma família.
Meu pai não é coach, meu pai não é um grande empresário, meu pai não está no digital, mas se tem algo que eu aprendi com ele foi isso. Todo mundo que está comigo, todo mundo que está ao meu redor faz parte de uma família. Então, isso vai fazer com que as pessoas, você repare quando o cara está mal, você repare muitas das vezes quando o cara está para baixo, e se você agir de qualquer forma, você não vai perceber esses detalhes. Então pense nisso. Agora vamos para os pontos positivos, né? Como eu falei, existe muito mais pontos positivos do que negativos. Eu vou citar aqui alguns pontos positivos que são extremamente positivos mesmo. O primeiro ponto vai ter alguém na barbearia para te auxiliar de qualquer forma. Se faltar uma lâmina, você não vai precisar sair da sua barbearia para ir comprar uma lâmina. Você pode pedir para esse colaborador comprar uma lâmina. Se faltar uma água, você pode pedir para ele ligar e pedir uma água. Se precisar varrer o chão, você pode pedir a ele para varrer o chão. No meu caso, nada disso acontece, porque eu me programo. Mas se for o caso aí da sua barbearia, você pode fazer isso. O que o meu colaborador me ajuda muito é na questão de gravar os vídeos. Eu gravava tudo sozinho. Eu fiz isso durante 2, 3, 4 anos, não lembro agora. Mas eu fazia tudo sozinho. Isso me sobrecarregava muito. E acaba que, de alguma forma, ele me ajuda. Seja gravando, eu já comecei a ensinar ele editando, ele já fez capa de vídeo para mim. Isso tudo me ajuda. Eu poderia fazer? Poderia fazer. Mas quando você começa a delegar essas funções, você começa pensando em outras coisas. Então, ter alguém ali para poder te auxiliar é muito bom para você conversar, para poder você, de alguma forma, passar o seu conhecimento para essa pessoa, de alguma forma, querer o bem de outra pessoa também. Isso é muito bacana. O segundo ponto tem a ver um pouco com o primeiro. Vou falar dele rapidinho. Troca de ideias. Muitas das vezes você está sem ideia, muitas das vezes você quer uma opinião de alguém ali, mas a pessoa que está de fora não entende muito bem. Mas quando você tem alguém ali do ramo, do seu lado, você pode trocar ideia, você pode perguntar diversas coisas ali. Só em você ouvir a opinião do outro já te abre um leque enorme na mente. Terceiro ponto, se você quer realmente crescer, quando você coloca alguém para trabalhar ali com você, de alguma forma, de alguma maneira, isso foi natural comigo, isso foi de forma automática, tendo um estalo assim na mente, você se torna mais organizado. Você sabe que se existe um dinheiro do colaborador ali, você tem que juntar aquele dinheiro o mês todo para poder chegar no final do mês e você pagar aquele colaborador. Você sabe que aquilo ali é um dinheiro que você não pode mexer em hipótese alguma. Então isso faz com que você se torne mais organizado. Chega no final do dia, quando é só você fala assim, amanhã eu fecho caixa, amanhã eu vejo quanto eu fiz. Mas quando tem uma pessoa ali, se você deixar isso para amanhã, vira uma bola de neve. E as coisas vão se embolando e não é legal. Então, a partir do momento que você coloca alguém ali, você quer realmente crescer, você não está levando a sua empresa de qualquer maneira, você quer que todos ali cresçam, você automaticamente, se você tem esse pensamento, automaticamente você se torna mais organizado. Isso é necessário para que chegar no final do mês as coisas fecham, para que chegar no final do mês tudo vai bem. Então você se torna ali automaticamente mais organizado. Isso se você tem uma mente empreendedora e se você quer o bem seu, do próximo e da sua empresa. Quarto ponto, você ajudar o próximo. De alguma maneira você está dando uma oportunidade para alguém ali que poderia estar fazendo várias outras coisas, poderia até estar indo para o caminho errado, mas de alguma forma, de alguma maneira, você está ajudando alguém, está dando uma profissão, está fazendo com que aquela pessoa tenha uma profissão digna. Então, quando você fala assim, cara, eu vou dar uma oportunidade a essa pessoa aqui, você está ajudando o próximo de alguma maneira. E para um mundo melhor, você precisa ajudar o próximo. Isso aqui é um papo que vai muito além do que você contratar uma pessoa. Você está fazendo um bem para o mundo, você está fazendo um bem para você também, porque é satisfatório quando você ajuda outra pessoa. Quinto e último ponto para poder estar fechando esse vídeo. Você não vai crescer sozinho. E quando você coloca alguém para caminhar junto com você, alguém para te auxiliar, alguém para estar ali com você, você tem uma maior probabilidade de crescer. Isso não significa que você vai crescer.
Tem pessoas que colocam colaborador, tem pessoas que colocam funcionários dentro da empresa, e se ela não tiver uma boa organização, se ela não estiver ali focada, ela pode destruir a empresa. Mas se você quer crescer, se você quer se destacar no ramo da barbearia, você precisa de pessoas perto de você. Então, você não vai crescer sozinho. Quando você colocar alguém ali perto de você, quando você colocar alguém ali para te auxiliar, você tem uma maior probabilidade de crescer. Mas isso tudo vai demandar de você. Para fechar esse vídeo aqui, colocar uma pessoa para te ajudar, para trabalhar, para poder te auxiliar, não significa que você não vai precisar mais pisar na sua empresa, não significa que você não vai precisar atender mais ninguém, não significa que você não vai precisar dar atenção na sua barbearia. Isso significa que muitas das vezes tudo isso vai ser dobrado. O trabalho vai ser dobrado, a atenção vai ser dobrada, os clientes que você respondia só na sua demanda, você vai precisar responder na sua demanda e na demanda do seu colaborador. Crescer dói, crescer muitas das vezes exige de nós. E eu estou aqui para poder te auxiliar, para poder dizer que sim, existem alguns pontos que talvez sejam negativos. Eu não gostaria de falar negativos, existem alguns pontos que vão demandar mais energia de você, mas existem muitos outros pontos positivos. Se você já é um barbeiro, nós temos um curso de barbeiro que te ensina desde o iniciante até o avançado. Você pode estar acompanhando esse curso aí do começo até você se tornar mais um avançado. E se você não é barbeiro, esse curso serve para você também, porque nós vamos te pegar pela mão e te ensinar a ser um barbeiro profissional. Esse aí foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo. E tamo junto, até a próxima. Valeu!